Você pensa em realizar algum tratamento estético na face? Antes disso, veja os 4 motivos para considerar a cirurgia ortognática. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Yasuda, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. E hoje nós vamos falar sobre os 4 motivos para considerar a cirurgia ortognática, no seu tratamento. Você está usando aparelho ortodôntico ou você tem alguma queixa em relação à sua mordida, a questão da sua face, a sua estética ou a sua mastigação? Tem algum tipo de dor na articulação? Já te falaram a respeito do procedimento da cirurgia ortognática? Alguém já comentou contigo alguma vez? Então hoje nós vamos comentar a respeito desses motivos, para você considerar a cirurgia. Quais pacientes que precisam da cirurgia primeiramente? O primeiro motivo é você ter uma indicação funcional. Você precisa ter essa indicação funcional para poder fazer a cirurgia ortognática. Como assim? Você tem que ter algum problema de função. Por exemplo, problema mastigatório, paciente que tem o queixo muito para frente ou que tem a mordida bem para trás, tem dificuldade no corte dos alimentos. Então, às vezes necessita reposicionar as arcadas que só com o aparelho às vezes é muito longe para movimentar. Então, isso é uma questão funcional. Questão da mastigação. Outra questão funcional é a questão respiratória, Por exemplo, o paciente com queixo menor, com micrognatia, ele pode ter também uma diminuição do espaço aéreo inferior. A passagem de ar ser dificultada, Ou o paciente que tem ronco e apneia, em alguns casos, a cirurgia ortognática pode ajudar. A gente fazendo o avanço dos maxilares, aumenta também o espaço aéreo para o paciente respirar melhor. Então, uma indicação também funcional. Esse é o primeiro motivo. Qual seria um outro motivo funcional? Problemas articulares, De repente, paciente com mordida unilateral, com desvio da mandíbula para o lado, força muito mais uma articulação do que a outra. Paciente com desenvolvimento acentuado de um dos lados, dos maxilares, também que pode acontecer isso, o laterognatismo. Essas são indicações de função. Qual seria o segundo motivo para você considerar a cirurgia ortognática no seu tratamento? A questão estética também, ela entra junto. Tem paciente que tem queixa estética, por causa do perfil principalmente, às vezes o perfil não é o mais legal, ou o contorno mandibular não é do jeito que o paciente gostaria. Ele sente uma pequena papada, às vezes não é porque tem papada, às vezes é porque o queixo é pequeno, a mandíbula é pequena e a mordida é para trás. Então ele tem essa queixa estética do comprimento mandibular, ou também o contrário, quando o paciente tem o queixo muito acentuado e a mordida é invertida, Além da questão funcional, a questão estética também incomoda os pacientes para tirar foto, para sorrir. Então a questão estética também a gente tem que botar um peso em relação à estética também para fazer a indicação, Apesar da primeira indicação ser sempre funcional, a questão estética também vai mudar. Por isso que a gente tem que considerar, porque ela vai ter uma mudança estética quando a gente faz a cirurgia ortognática. E hoje a gente tem uma previsibilidade muito grande nos planejamentos. A gente tem uma ideia legal de como vai ficar. Seja no planejamento virtual, seja no planejamento manual mesmo, fazendo traçado, a gente tem uma ideia boa de como vai ficar o perfil. Não que vai ficar igualzinho, nada assim, mas a gente tem uma previsibilidade boa em relação à movimentação e como que vai ficar o tecido mole. Do lábio, do superior, lábio inferior, do queixo. A gente consegue ter uma ideia também da exposição do dente, quanto pode esconder. Um paciente que tem um sorriso gengival, paciente com a face longa. E também aqueles outros pacientes que quase não apresentam os dentes, que a gente tem já uma ideia também de como pode melhorar. E o terceiro motivo? A gente precisa avaliar também os contras, não só do tratamento cirúrgico. Vai ter seu desconforto pós-operatório, dificuldade de abrir boca, dor para abrir boca nos primeiros dias depois da cirurgia. É uma cirurgia.
e depois com o tempo vai tendo uma melhora, uma recuperação. Mas também o tratamento conservador pode ter algumas sequelas. Tem paciente que tem a mordida muito longe, tem caso que o aparelho não vai resolver. E às vezes o ortodontista pode querer insistir, o paciente também achar que vai ser melhor não operar, aí no final das contas acaba sendo mais invasivo. Por exemplo, fazendo mais força nos dentes do que deveria, tendo mobilidade nos dentes, reabsorvendo raiz radicular, né, tendo reabsorção das raízes e reabsorção do osso. Ou indicando extrações que às vezes, se fosse o caso da cirurgia ortognática, provavelmente não indicaria. E também avaliar a inclinação dos dentes no final do tratamento, né? Os contras do tratamento conservador. Às vezes a inclinação, por exemplo, vai ficar com o dente muito inclinado para dentro, paciente que tem a mandíbula maior, e ainda assim esteticamente não ficar bom. Por exemplo, o queixo ainda continua grande, a boca ficar mais murcha, porque vai ter que às vezes fazer algumas inclinações do dente, né? Paciente que às vezes extrai dente na arcada superior para compensar, né, a mordida, aí esteticamente não fica bom, fica com a boca mais murcha. Então a gente também tem alguns contras no tratamento conservador. Isso tem que ser bem discutido tanto com o cirurgião como com o ortodontista, né? Escolher um ortodontista capacitado, né, que já tenha feito os tratamentos, para poder tomar essa decisão. Discutir bastante com o profissional e lembrar que, como eu disse também, não é só na cirurgia que você pode ter complicações, no tratamento conservador também. E o nosso quarto e último motivo é a questão também financeira. O paciente às vezes fica quanto tempo de aparelho, caso cirúrgico de ortognática? A gente vê muito isso. O paciente fica com 6, 8 anos de aparelho e não consegue o resultado esperado. A gente tem que considerar as duas opções quando tem indicação funcional, a indicação cirúrgica também, e essa questão do tempo de tratamento, né? Quanto você vai também, essa questão financeira, gastar ao longo de vários e vários anos e ainda assim não conseguir resolver. Outra coisa é a questão da harmonização. Tem paciente que às vezes tem problema funcional, mas ele faz só harmonização para aumentar o queixo ou para aumentar o malar. Ou ele faz a toxina para esconder o sorriso. Isso aí é bom, é legal, porém é temporário. Você vai ter que reaplicar, fazer outras aplicações, tanto do preenchimento com ácido hialurônico, como também da questão da toxina botulínica para esconder os dentes no sorriso, alguma coisa assim. Então, ele vai passar o efeito, você vai ter que aplicar de novo. São alguns procedimentos que têm um custo também relativo, assim, não tão baixos. Vale a pena, com certeza, se o paciente tem a vontade de realizar, tem a indicação. Mas, em alguns casos, como eu disse, a gente tem que ver se tem alguma questão funcional também e que a gente pode ter uma resolução desse problema funcional. Mastigação, expiração, fonação também na fala das palavras, a questão do ronco, apneia, que a gente pode ajudar de uma forma, vamos dizer assim, definitiva. Não vai precisar refazer várias vezes o procedimento. Você faz uma vez, sua mudança estética vai ser boa, na maioria dos casos também, né? Vai ter uma melhora muito grande na questão estética também, e você não vai precisar ficar fazendo de novo e de novo. Porque a harmonização você também vai ter que enfrentar um pós-operatório, anestesia, alguns procedimentos, igual do preenchimento, edema, inchaço também vai ter. É um procedimento cirúrgico também, então você vai ter que saber disso e depois, se você for fazer a harmonização, vai ter que algumas vezes fazer novamente. Só que tem a vantagem da reversibilidade, só que tem a desvantagem, por exemplo, de não corrigir algumas questões funcionais. O que eu tinha para dizer hoje era isso. Talvez seja um pouco polêmico, né? Mas, que nem eu disse, é uma questão de conversar com os profissionais que você escolheu e saber qual o melhor caminho a ser tomado, né? Cada caso é um caso. A gente não está aqui para fazer uma consulta via internet, né? Então a gente tem que sempre avaliar os pacientes, a gente não pode esquecer que sempre a consulta presencial com o paciente,
né? Essa a gente não dispensa, essa é primordial para a gente poder tomar as decisões dos tratamentos, tá bom? Se tiverem dúvidas, podem escrever para mim, vou responder com a maior satisfação. Um grande abraço a todos!